Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no Descomplique de hoje você vai aprender a fazer essa linda cestinha de pães. Gente, olha que maravilha essa cestinha, que dá pra gente fazer de várias formas, de várias maneiras. E nesse vídeo você vai aprender duas maneiras de fazer essa cestinha. Esse tecido, ele é um painel. O que seria um painel? É um tecido que ele já vem desenhado o formato, né, o objeto que você vai confeccionar. Nesse caso aqui, essa estampa, ela vem cortada mais ou menos entre 55 centímetros, 50 a 55 centímetros. Tem 4 faixas para barrado de pano de prato e mais essa cestinha de pães que são cortadas em 2 faixas, tá? Em 2 quadrados, na verdade. Então, a parte da frente e a parte do avesso da peça. E é nessa aula, então, que você vai aprender a confeccionar juntinho comigo essa cestinha de pães. Lembrando que a gente tem esse tecido, esse painel disponível em nosso site. Eu vou deixar o www aqui para vocês entrarem lá e conferir. Essa estampa se chama Moranguinho, tá? É um barrado, ela tá na categoria barrados. Nessa aula você vai confeccionar essa peça e ela vem de um painel, assim como eu já falei para vocês. Mas a gente consegue também confeccionar em qualquer outro tecido. Eu vou deixar as medidas aqui na descrição e você vai cortar no tamanho dessas medidas que eu vou deixar aqui na descrição e aí você pode confeccionar também no tecido que você tiver aí na sua casa. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Kelly Cancian e eu sou professora de costura criativa voltada para roupa de mesa e decoração de interiores. E nessa aula nós vamos confeccionar juntinhos. Convido você para se inscrever nesse canal se você já gostou desse conteúdo. Convido também para você curtir e deixar o seu comentário se você já gostou também do tema da nossa aula de hoje. Deixa aqui nos comentários também o que você está achando das aulas por aqui para você que já assistiu outras aulas. Convido você que ainda não assistiu nenhuma aula a maratonar as nossas aulas aqui, porque eu tenho certeza que você, arteira, vai amar esse canal. Bom, mas sem mais bate-papo por aqui, vamos direto para nossa aula para a gente fazer o nosso passo a passo da nossa cestinha de pães. Vem comigo! Bom, como vocês podem ver, a gente já tá aí com o nosso painel, aí já tem o formato, né, da peça que nós vamos fazer, tem uma faixa ali em cima e mais 4 faixinhas que são barradinhos para pano de prato. Essa faixa aí em cima também a gente utiliza para fazer algum tipo de decoração, aí no final eu acabei fazendo um lacinho para compor aí a decoração dessa cestinha de pães. Eu recortei ali os quadrados, tem uma linha onde a gente tem que cortar certinho. Vou posicionar o meu primeiro tecido, pode ser esse verde, tanto faz o lado, a posição, tá? Você vai posicionar o tecido frente com frente em cima de uma manta R1 ou R2. Eu vou dobrando ali, ó, na diagonal, vocês vão perceber que no tecido tem um chanfro ali na diagonal, tem um corte, né, uma linha fazendo um detalhe ali, pra gente poder fazer essa abinha, né, que fica na cestinha. Então, eu meio que tenho que juntar uma na outra pra bater certinho, tá? Do outro lado, quando a gente for costurar. Então, a gente vai olhando assim, ó, bem direitinho pra ficar tudo alinhado, bem bonito. E eu vou colocando alguns alfinetes para ele não sair do lugar, tá? Então, eu coloco em todos, coloco um ali também no centro, ó. E aí, nós vamos para a máquina passar a costura na volta toda, deixando uma abertura para desvirar a peça. Então, eu inicio ali pelo meio, faço ali a minha costura com meio pé de máquina, costurando toda a volta do meu tecido. Eu iniciei com retrocesso e vou finalizar também com retrocesso, deixando uma abertura que caiba ali a nossa mão para poder desvirar essa peça, tá? Ainda parei um pouquinho aí para ajeitar, para ficar tudo bem alinhadinho, bem bonito, o acabamento. Daí a gente faz a costura assim em toda a volta. Vai acertando. Aí eu chego no cantinho, viro, ó, e finalizo com retrocesso, deixando essa abertura. Agora a gente corta todo o excesso, né, de material que tem ali. O tecido eu não corto, fica certinho, só corto mesmo o R1, né, que é a nossa manta, que a gente coloca um pouquinho maior. Agora nos cantinhos eu gosto de dar um corte na diagonal também, cuidado para não cortar a linha, né, da costura.
eu gosto de cortar para facilitar e ficar mais bonitinho as nossas quinas, né, os nossos cantinhos, a hora que a gente desvirar, né, essa peça. Agora, a gente puxa toda a peça pro nosso lado, né, direito, com bastante cuidado para não rasgar o tecido e também não descosturar ali aquela costura onde a gente deu o retrocesso. Quando essa costura às vezes solta, pode correr o risco de rasgar o nosso tecido. Então, a gente tem que ir com bastante cuidado até desvirar toda a peça. Agora, com uma tesoura ou com algum objeto pontiagudo, a gente acerta aquelas quinas ali para ficar bem feitinha essa quina, ficar um ângulo ali de 90 graus bem certinho, para ficar um acabamento bem bonito. Todos esses detalhes fazem a diferença, né? Agora eu passo, né, a minha peça, percebe que eu vou acertando, arrumando para um tecido não aparecer do lado do outro, tá? Então, o tecido da frente tem que aparecer somente ele. E aí, a gente vai acertando e dá uma passada em tudo. Essa abertura que ficou aí, nós vamos fechar a mão, tá? Com os pontinhos feitos à mão. Mas antes, eu resolvi passar uma costura por toda a volta ali, ó, do tecido. De meio pezinho de máquina, fazendo uma moldurinha ali na nossa peça, tá? Então, eu faço aqui a volta toda, costurando meio pezinho de máquina. Tomando bastante cuidado para um tecido não aparecer para o lado do outro, tá? Daí, a gente faz toda a volta aí desse nosso material. E finalizo com o retrocesso. Corto todo o excesso de linha que ficar. Agora, eu vou fazer o fechamento da nossa peça com pontinho invisível. Agora, eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho como que faz esse ponto. Eu escondo o nozinho da linha por dentro, né? Enfio a agulha por dentro, escondo. Eu entro com a agulha de um lado do tecido. Aonde ela saiu, eu entro do outro lado e passo por dentro do tecido. Ele se forma dois canudinhos ali, né? Então, eu passo a agulha por dentro. Aonde sai a agulha, eu entro ela do outro lado no mesmo rumo, no mesmo sentido, tá? Então, a gente vai fazendo isso até o final, para deixar uma costurinha invisível ali, uma costurinha que não apareça, para ficar bem discreto, como se a gente tivesse costurado mesmo toda a peça por dentro, tá? Então, a gente faz isso ali até o final, escondendo toda essa linha aí, deixando esse pontinho bem bonito. Por isso que se chama pontinho invisível, né? Ele não pode aparecer. Agora, eu dei uma aceleradinha no vídeo, tá? Pra não ficar um vídeo muito longo. Mas, você vai fazer esse pontinho do início ao fim. E vai finalizar, né, com um nozinho, também invisível. E pra ficar um acabamento bem bonito, eu enfio a agulha por dentro ali do meio do tecido e saio em qualquer lugar da peça só pra esconder a minha linha, tá? Agora, nós vamos fazer uma costura na diagonal, bem na marcação do nosso tecido, do nosso painel, né? Se você não vai utilizar esse tecido, você pode utilizar qualquer outro tecido. Como que você vai fazer? Da ponta do tecido para um lado, você vai deixar 12 centímetros e da ponta do tecido para o outro lado, vai deixar mais 12. E você vai formar o seu triângulo ali, tá? Agora, eu vou juntar os dois triângulos na pontinha e vou fazer uma costura, tá? Vai e vem para fixar. É bem na pontinha mesmo. Aí, no vídeo, você não vai conseguir perceber direitinho como que tem que fazer, mas mais pra frente, um outro pedaço eu gravei pra mostrar pra você como que é feito essa dobra, tá? Então, a gente aí tá fazendo na máquina, depois eu vou fazer à mão junto com vocês, pra vocês verem como que é feito essa dobrinha. Aí, você consegue perceber mais ou menos, ó, depois que eu juntei as duas pontas, eu abro aquele centro ali, né? Divido, né, metade para um lado e metade para o outro e passo uma costurinha bem no meio também, só um pedacinho só para fixar tudo isso, tá? Porque depois vai um lacinho aí de acabamento, não tem problema. Então, você pode fazer tanto a mão quanto a máquina, tá? Aí, a gente tá fazendo na máquina, mas depois eu vou mostrar também o passo a passo feito à mão. Então, você vai conseguir entender direitinho essa etapa aí, pode ficar tranquilo, tá?
Olha, tá vendo como que fica a nossa peça? Agora, eu vou passar o ferro aí dentro, assim, pra dar uma acertada, tá? Nesse tecido que fica aí dentro, ó. É um pouquinho chatinho de passar, mas você vai virando e vai passando, assim, por dentro, pra ele ficar bem assentadinho. E eu gosto de passar também essas abinhas aí, ó, pra ela ficar bem vincadinha também, ela não ficar muito erguida, né? Vou passando aí todas elas para deixar bem assentadinho essa peça. Olha como fica bacana. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a gente consegue fazer de várias formas essa cestinha, tá? Bom, agora eu vou mostrar de perto, né, com mais detalhes. A mesma coisa que nós fizemos na máquina, a gente pode fazer na mão. Então, aí eu tô dando pontinhos, né, costurando bem naquela quina que a gente encontra ali os dois triângulos, né? A gente costura, ó, dá uns 2, 3 pontinhos, dobra ao meio, ó, dividindo ela um pouquinho para cada lado. E aí, eu costuro, dou também uns 2, 3 pontinhos aí. E também finalizo, ó, com um nozinho. Na verdade, uns 2, 3 nozinhos para ficar bem firme, tá? E ela não soltar. Não correr o risco de soltar quando a cliente for lavar essa peça, tá? Lembrando que essa peça, ela só pode ser lavada à mão, não pode colocar na máquina, tá? E aí, você deixa essas instruções aí para sua cliente. E você vai fazer isso em todos os lados, assim como eu fiz esse daí, tá? Eu acelerei o processo porque é a mesma coisa. E aí, você vai fazer da forma que você quiser. Aí, ó, eu tô colocando a abinha por cima dessa nossa prega, uma prega macho, né, que nós fizemos aí. Eu tô colocando a abinha por cima, mas eu posso colocar também a abinha por baixo, tá? Então, nós fizemos de 2 jeitos, você pode utilizar, né, escolher o jeito que você achar melhor. Outra coisa que nós podemos fazer também é fazer ela do lado do verde, né, do lado verde desse tecido. Fica bem bonito também, fica aparecendo os moranguinhos ali por dentro, fica bem bacana. Então, você pode escolher a estampa que você acha mais bonito e colocar, tá? Eu coloco alguns prendedores, né? Se você quiser colocar pra fora, ó, dá certo também, tá vendo? Fica bem bacana também. Quando eu coloco a abinha por cima, eu dou alguns pontinhos. Eu vou mostrar pra vocês também como que é, tá? De um jeito ou de outro, como que vocês vão fazer. Se for dessa forma aí, pode deixar assim soltinho, fica bem bonito também. Ou se você quiser, você pode desvirar também essa peça, ó. Eu aí estou desvirando a peça, vai ficar toda pro lado verde e os morangos vão ficar pro lado de dentro, tá? E aí, a abinha também vai ficar pro lado de fora. Olha que bonitinho também que fica dessa forma aí. Nessa cestinha, eu optei por deixar ela pro lado verde e a outra eu deixei pro lado de morangos, tá? Percebe que aí, ó, eu escondi a nossa prega macho e eu vou deixar a abinha fixada. Então, eu vou dar um pontinho ali por baixo, ó, escondidinho também, pra não erguer essa abinha, tá? A gente pode fazer dos 2 jeitos. Então, nessa daí, eu fiz a costurinha, ó, dou um nozinho e faço isso em todos os lados ali do nosso triângulo. Agora, eu peguei uma faixinha de 6 centímetros por 22 e tô fazendo uma costurinha, deixando uma abertura ali no centro, ó. Então, eu dobrei, costurei em volta toda, né? Só na onde a gente tá dobrado que não, e deixei uma abertura. Por essa abertura, a gente vai desvirar essa peça, tá? Então, eu utilizo aí um objeto, pode ser uma tesoura, um palito, qualquer coisa que você sentir facilidade aí pra tá desvirando essa peça. A gente desvira essa peça pro lado direito e com a tesoura ou esse objeto, você vai acertar ali as quininhas, né, as pontinhas ali pra ficar bem bonitinho, bem quadradinho ali na ponta. Aí, eu passei a ferro. Eu meio que formo um X ali, ó, na frente, dobrando ao meio, como eu mostrei no vídeo. E com a minha agulha, eu vou fazer um alinhavo ali. Primeiro, eu escondo meu nozinho, né? Depois, eu faço um alinhavo no centro, enrolo ali umas 2 vezes a linha. E atrás, eu faço o meu arremate, tá? Dou um nozinho,
e arremato esse lacinho. Olha como fica uma gracinha esse lacinho, fica muito lindo para decorar. Fica bem bonitinho. E aí, eu vou costurar na minha peça, ó. Percebe que eu enfio a agulha, depois eu dou duas, três voltinhas ali no laço, pra ficar bem firme, pra esse laço não soltar, tá? E também finalizo ali com um nozinho, uns 2, 3 nozinhos, na verdade, tá? Pra ficar bem firme. Corto e vou fazer isso em todos os lados, ó. Vou acelerar um pouquinho, vou fazer isso nos 4 lados ali. Percebe que a cesta de trás, ela tá ao contrário, né, na estampa, e ela também ficou com as abinhas abertas, tá? Essa eu deixei com as abinhas fechadinhas, né, a preguinha macho ali, nossa preguinha macho, escondidinha, tá? Então, tem essas duas maneiras aí pra vocês fazerem. E olha que gracinha que fica essas duas pecinhas. Pra ainda ficar mais bonitinho ainda, ó, para esconder o acabamento ali da linha, eu colei esses botõezinhos de coração verde, que super combinou com a estampa, mas vocês podem estar colocando um botão, ou pode até mesmo estar fazendo um acabamento com o próprio tecido do laço, tá? E olha que gracinha que fica essas cestinhas compondo ali com um pano de prato. E assim ficou a nossa cestinha maravilhosa, os 2 modelinhos que eu ensinei pra vocês aí nesse vídeo, gente. Lembrando que é dupla face o tecido, né? Então, você pode utilizar da maneira que você quiser, confeccionar da maneira que você quiser essa cestinha. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Deixa também aqui nos comentários o que você quer aprender por aqui, porque esse é um termômetro pra gente saber se você está gostando do nosso conteúdo, tá bom? Então, se você já não se inscreveu ainda, não é inscrito, se inscreva rapidinho, não demora nada, não dói nada, já deixa sua curtida pra gente também crescer e cada vez mais levar mais conteúdo a mais pessoas. E a gente precisa de você para crescer o nosso canal e cada vez estar com mais vontade, mais gana de trazer cada vez mais conteúdo aqui para você. E conteúdo de valor, né, gente? Porque é o que a prof gosta aqui, é conteúdo de verdade, tá? Então, não esqueça de se inscrever, de curtir e de comentar. Até o próximo vídeo e eu fico por aqui mostrando um pouquinho mais dessa peça aí para você. Beijo da prof!